Oi, pessoal, caríssimos amigos, caríssimas amigas, estamos aqui de volta com o Prosa com Bertaglia. Nós vamos falar sobre um tema agora bastante interessante também, que é a gestão inteligente de custos logísticos. Nós já tratamos aqui de custo logístico, mas esse campo é tão amplo que é interessante trazer novamente para a gente conversar com uma visão um pouco diferente. E nós sabemos que no mundo empresarial existe muita competitividade e o custo, principalmente o custo de supply chain, o custo logístico, ele tem uma enorme relevância. Nós sabemos que no supply chain, entre 60% a 80% dos custos de uma empresa estão exatamente no supply chain. Então, a busca, e muitas vezes existe uma busca até míope por conta de redução de custos, mas sem enxergar exatamente o que deve ser feito, ou seja, quais são os procedimentos, qual é o caminho a seguir, quais são as dificuldades, quais são as criptonitas, né, as fraquezas que nós temos e que nós precisamos remover, nós precisamos tirar da frente. Então, o custo logístico, ele é basicamente uma somatória de alguns elementos que nós vamos entender melhor daqui a pouco, mas só para ter uma ideia, é o transporte, é a armazenagem, é a manutenção do estoque, que é o capital de giro que ali está, e basicamente existem algumas características que são muito importantes a gente mencionar, principalmente no contexto mais generalista. Por exemplo, para termos uma ideia, 13% do PIB brasileiro corresponde aí aos custos logísticos, enquanto que nos Estados Unidos, esse mesmo percentual, ele equipara a 9%. E nós sabemos que há um desbalanceamento, vamos dizer assim, na malha logística brasileira, né, com uma alta concentração no transporte rodoviário, enquanto outros países, eu chamaria de mais competitivos em termos de custos, como é Estados Unidos, alguns países da Europa, a Austrália, né, a China, e essa malha, essa matriz, ela está um pouco diferente, né? Então, o importante aqui é entender que existe espaço para se trabalhar. Não é possível que um navio, né, no nosso país, ele fique esperando tanto tempo para ser descarregado. Então, só para atracar, para ter uma ideia, um navio leva cerca de 24 horas nos nossos portos. Mas vamos lá, vamos para um outro ponto interessante. E, aliás, eu queria comentar um outro ponto que eu lembrei aqui, que é, enquanto a produtividade de guindastes nos portos do Rio de Janeiro e Santos, ou seja, nos portos do Brasil, são de 10 unidades, 10 containers por hora, só para ter uma ideia, na Argentina, em Buenos Aires, são 22 containers por hora. Em Hamburgo, né, são 28. Então, vejam bem a diferença. Tudo isso representa custo, né? E é sobre isso que nós vamos falar. Vamos fazer uma prosa com o meu amigo, professor Edevaldo Vosgrau. Olá, meu caro Edevaldo Vosgrau. Que honra, que orgulho tê-lo aqui participando do Prosa com Bertaglia para comentar um tema sobre gestão inteligente de custos logísticos. E você que está lá em Paulínia. Olá, professor. Olá, professor Betaglia, como vai? Tudo bem? Tudo jóia? É Tudo um bem, meu prazer. amigo? Tudo bem, aqui enfrentando a pandemia, assim como vocês por aí, né? Isso, mantendo o distanciamento, o protocolo de segurança, para ver e torcendo para que essa condição seja encerrada, né, o mais rápido possível. Aí agora com as boas notícias, né, das vacinas, estamos no estágio final de validação. Mas é uma honra e aceitar o teu convite, né? Receber o teu convite para participar de uma prosa com você, né? Um notável aí da logística e do supply chain. Também é um dos meus mentores, gurus, né? Eu sempre tenho acompanhado a tua carreira, já faz alguns anos, né? Esses cabelos brancos que eu digo, né? E venho aqui hoje para falar de um tema que é sempre atual, né? Sempre há alguma coisa nova, sempre há alguma abordagem diferenciada
mas com foco em redução de custos logísticos. Que bacana, que maravilha, professor. Eu acho que esse é um tema que todas as empresas têm uma preocupação, todos os líderes têm uma preocupação. Existem vários caminhos para a gente seguir, né? Vamos dar aí alguns caminhos das pedras, como é que nós vamos fazer para ajudar os nossos amigos em termos de redução de custos ou otimização de custos? Legal, vamos lá então. Começando a nossa prosa, professor, eu vou falar um pouquinho sobre transportes, né? Que é o grande vilão aí, né? O item, né? O elemento de custo que tem a maior representatividade de todo o custo logístico em qualquer empresa que a gente vá, né? Então, é fato que na área de transporte você tem lá o custo com frete, o custo com seguros, né? Que dependendo da carga, chega a ser assim, elevadíssimos, né? Dependendo da distância a ser percorrida, os fretes são também elevadíssimos, sem contar com os custos das ineficiências, né? Que às vezes não são tão evidentes assim, né? Às vezes nos passa assim de uma forma desapercebida esses custos com ineficiências nos processos onde nós estamos inseridos, né? Uma dessas ineficiências, né, uns exemplos que a gente pode citar, que de conhecimento, aí, acho que da grande maioria dos profissionais, é com relação às estadias, né? Então, o veículo chega para fazer um carregamento, fazer um descarregamento, e a mercadoria ainda não está pronta, o processo não está encerrado, né, para poder fazer o carregamento, o descarregamento, e sem falar nas filas, né? Então, as filas, principalmente no modal rodoviário, né, professor? Quando a gente pega aí a questão da safra, né? Então, essa questão das filas ela é muito evidente. Eu gosto muito de levar os meus alunos quando nós temos aquelas grandes filas no Porto de Santos, que é justamente para eles vivenciarem essa questão da importância de você olhar para o teu processo e pensar, né? Imaginar formas de melhorar essa condição dos desperdícios, né? E sem contar que essa questão dos portos, como você bem falou, né? Ela é uma situação muito crítica, né? Principalmente no Porto de Santos, onde nós temos aqui bem próximo aqui das nossas cidades, né? E que é uma evidência no transporte marítimo de cargas. Então, a ineficiência já começa ali na chegada do porto. E quem já foi lá, já pôde ter essa oportunidade de conhecer, né? Fica estarrecido. Como é que a gente consegue fazer uma logística com aquela condição de tráfego, né? Veículos pesados, né? Carretas competindo com o modal ferroviário, né? Então, é extremamente complicado. Isso aí reflete tudo nos custos logísticos das empresas que operam ali. E bem comentado pelo professor, a questão da espera pela autorização dos navios adentrarem, né, ao canal do Porto de Santos para poderem fazer a tua operação, seja descarregamento ou carregamento. Isso aí, 24 horas é a média, né? Mas há casos em que isso aí se estende, né? Por meses até. Né? Uma outra questão extremamente interessante e importante é a questão da unitização, né? Então, aí quando a gente fala de unitização de mercadorias, essa questão ela tem que ser muito bem pensada, tem que ser muito bem observada, porque nesse processo de unitização, containerização, utilização adequada de embalagens, né, a gente pode sim reduzir efetivamente, né, custos logísticos nas operações onde esses elementos estão inseridos. Então, por exemplo, aproveitar ao máximo a capacidade de um pallet, né, de um container, né, utilizar a embalagem adequada, respeitando, lógico, as características dos materiais que são ali acondicionados, né, é extremamente importante. Um outro ponto a se destacar, professor Bertaglia, na minha visão, né, é com relação à mão de obra. Então, quando a gente vai visitar alguma empresa, até mesmo na empresa onde nós atuamos, né, a gente observa que a mão de obra ela tem um papel fundamental nessa questão dos custos logísticos, né? Então, você pode ter uma mão de obra excessiva na operação, né, e você não consegue enxergar isso. Você pode ter uma mão de obra carente de qualificação,
para operacionalizar o equipamento de forma adequada. E aí a gente está falando de evitar comprometer a vida útil do equipamento, né? Saber utilizar o equipamento. Então, a mão de obra tem um papel muito importante nesse processo, na minha visão. Passamos aí pelos operadores logísticos, extremamente importantes, né? Então, quando você faz uma contratação de um operador logístico, a gente tem que ter muito bem desenhado o escopo da operação, né? Para que ela não seja muito superdimensionada e nem subdimensionada. Para que aquela operação, que aquele operador, ele vá atender a sua necessidade, né, de operação logística da melhor forma possível. E a gente fala sempre, um pouquinho mais para baixo, né, mais adiante eu vou falar sobre isso também, que é manter o equilíbrio entre custos logísticos e o nível de serviço, né, que foi contratado, né, pelo cliente. E essa é uma atividade, uma tarefa extremamente complexa, né, extremamente difícil, porque ela demanda um conhecimento muito grande da operação, né? Ela demanda um conhecimento muito abrangente, né? Da forma como dos operadores logísticos que estão no mercado. Qual é o operador logístico que tem condição de me atender da forma como eu estou precisando, né? E é um custo que seja adequado à minha operação. Então, a gente tem que sempre estar olhando isso daí, né? Ainda mais hoje, né, que nós temos uma infinidade de opções para trabalhar com vários operadores logísticos, então há que se pesquisar bastante, né? Fazer o bid de uma forma bacana, né? Que é a cotação da operação com vários operadores, discutir bastante, visitar, na medida do possível, né? Operações em andamento, né? Para que a gente possa fazer um benchmark, para que a gente possa constatar em loco, né, a forma como esses operadores realizam a atividade, né? Sem falar também... Professor, só uma maravilha, eu acho que é fantástico tudo isso que você vem colocando, principalmente tocou no aspecto de operador logístico. Ontem nós tivemos uma conversa, né? Eu conversei com o meu amigo Edilson Dias, nós falamos um pouco sobre terceirização, outsourcing, né? O que eu queria é o seguinte, nós conversamos tempos atrás sobre uma metodologia que o senhor usa para... vou chamar você de você, não senhor, né? Sim, professor. Que você usa para, de alguma maneira, apoiar, ajudar as pessoas nesse dilema do custeio, né? E principalmente com foco na parte dos custos logísticos. Só que tem um detalhe, o nosso prosa aqui, o primeiro bloco já foi, né? Já se extinguiu. Vamos para o segundo bloco agora? Vamos lá. Oi, professor, estamos de volta aqui. O professor falando lá direto de Paulínia, São Paulo, para conversar conosco. Professor, tempos atrás nós conversamos sobre uma metodologia baseada no diagrama de Chikawa, que o senhor desenvolveu para fazer alguns trabalhos e até para direcionar aí a otimização de custos. Poderia falar um pouco sobre esse método, sobre essa ferramenta que possa ajudar aí os profissionais? Sim, sem dúvida. Essa metodologia, essa ferramenta, né, ela é extremamente simples, né, assim como o Ishikawa, né, o diagrama Ishikawa é. E eu procurei, a partir da minha experiência profissional, né, uma empresa multinacional de cimento de autopeças, nós desenvolvemos uma metodologia para que a gente pudesse avaliar os custos logísticos internos, né, e aí estabelecer ações de redução de custos, melhorias de processos, enfim. E quando eu fui para a área acadêmica, eu dei uma ajustada, né, eu dei uma pincelada aí para ficar mais simples ainda. Então, essa metodologia, professor Bertaga, ela abrange 4 pilares, eu uso 4 pilares, né? Na verdade, são 8 elementos de custos, principais elementos de custo. Em cada pilar, eu tenho um detalhamento de custos que compõem aquele pilar. Então, por exemplo, eu tenho lá custos com transportes, né? No âmbito nacional, custos de armazenagem, custos de mão de obra, custos de importação, custos de manutenção e áreas de apoio, custos de capital,
custos com embalagem, custos de estoque. Todos esses, né, levando para o lado do diagrama do Ishikawa, eles são causas, né, da composição do custo logístico. E a partir dessa metodologia, eu consigo dimensionar qual que é o principal elemento de custo para a minha realidade, né, para a minha empresa. Então, esse exemplo que eu trago aqui para vocês é um exemplo fictício, né, mas que pode ser muito bem ajustado para qualquer tamanho de organização, né, para empresas de qualquer segmento do mercado, de tão simples que ele é. Basta você olhar para o teu processo, para a tua operação e ir dimensionando e compondo esses pilares, né? De tal forma que eu estabeleço prioridades de ação naquilo que efetivamente eu consigo atuar, né? Então, por exemplo, quando a gente fala de custo de importação, né, logicamente que a parte de tributação eu não consigo interferir, né? Porque é uma tributação federal, então eu não consigo alterar nada disso. Mas, quando eu falo de custos com transportes, no internacional, né, transporte internacional ou transporte nacional, aí sim eu consigo atuar, né? Eu consigo ir a fundo, examinando cada um desses custos e estabelecendo melhorias em cada um desses processos. Assim como em custo de estoque, né, de matéria-prima nacional importada, custo de armazenagem extremamente importante, né, para que a gente possa dimensionar, não deixar espaços ociosos na área onde nós ocupamos, porque isso é tudo custo, né? É um espaço que eu estou utilizando, então a gente tem que olhar para esse processo. Ele é muito bacana porque eu consigo estabelecer linhas de ação, né? Eu posso até fazer um PDCA e colocar várias iniciativas, várias ações estratégicas na linha do tempo e paulatinamente, né, passando por cada uma delas até chegar no objetivo que eu planejei, né, que eu espero, de redução. É extremamente simples. Bacana, professor. E esse diagrama de Ishikawa, você tem usado nas aulas com os alunos também? Como é que é a reciprocidade dos alunos em relação a aprender e utilizar o Ishikawa? Para você ter uma ideia, professor Bertaga, um dos meus alunos, né, ele, depois da aula que eu ministrei, porque a gente sempre busca trazer a nossa prática profissional, né, para dentro da sala de aula, para formar jovens que, quando vão para o mercado de trabalho, ou já estão no mercado de trabalho, possam fazer a diferença, né, nas empresas onde atuam, e sejam vistos de forma diferenciada em relação a isso, né, com a possibilidade de ter um crescimento vertical. Isso é muito bacana. Então, eu tenho um jovem aluno, Jonathan, que depois que eu ministrei essa aula sobre custo logístico, apresentando essa metodologia, essa ferramenta, né, no dia seguinte ele já começou a trabalhar, porque ele trabalhava numa operação logística, né, interna, ele já começou a olhar para a operação de uma forma diferenciada e conseguiu identificar vários desperdícios, né, dentro daquele mundo dele, daquela realidade dele. Ele trouxe para mim, professor, olha, eu utilizei a tua metodologia que eu aprendi ontem, já coloquei em prática, eu identifiquei esses custos, eu não consegui identificar todos os pilares. Eu falei, não, mas não são todos os pilares, isso aqui é um exemplo, né? Mas você tem que ajustar para a tua realidade, para a tua condição. Então, vamos lá, eu vou te ajudar, eu vou te orientar, né, para que você utilize a metodologia em benefício de reduzir custos na tua empresa e você possa se destacar dessa forma, né? E não deu outra, né, professor Bertaga? O menino fez a lição de casa direitinho e saiu da operação logística, né? E foi trabalhar na parte mais estratégica da logística na empresa. Isso aí, para nós que somos educadores, né, professor Bertaga, isso não tem valor, né? Não tem preço, né? Isso daí se paga, o nosso esforço e dedicação se paga com esse tipo de realização, né? Das pessoas Aliás, que são nossos... Aliás, professor, essa colocação que você fez com relação às pessoas se dedicando e ganhando um espaço maior dentro da organização é a nossa luta, né? Não necessariamente galgar posições, mas hoje nós temos um país onde nós temos uma quantidade enorme de desempregados e nós sabemos que as pessoas precisam adquirir conhecimento, precisam investir em educação,
né? Exatamente para poder buscar um emprego ou se manter no emprego, né? Uma das Sim. coisas que eu digo sempre é: nós precisamos brilhar. Como é que a gente se diferencia no meio da multidão? Ou seja, existem muitas pessoas que estão buscando, mas como é que aqueles que lutam, que se esforçam, se esforçam, perdão, que adquirem mais conhecimento, como é que eles estão se preparando? Então, a habilidade técnica, hoje, aliás, a gente escuta muito o discurso de soft skills e tal, Sim. mas nós temos que ter uma composição, não é só soft skills, nós temos que ter o conhecimento técnico também, né? Então, esse conhecimento técnico, junto com o soft skill, que é mais o lado emocional das pessoas, esse conjunto é que forma o indivíduo e que forma o profissional. E aí nós vamos ter uma oportunidade, sim, de conseguir um melhor emprego, ou mesmo até de conseguir um emprego, né? Então, essa prosa que nós estamos tendo aqui é uma forma de levar conhecimento para as pessoas. Esse que é o Sem sombra grande de dúvida. objetivo, né? Enquanto eu vejo pelas redes aí, enquanto se valoriza tantas lives com cantores, atores e tudo mais, sem menosprezar, né? Mas tem que ter um lado também onde a gente consegue trazer conhecimento, divulgar o conhecimento para que as pessoas possam se aproveitar. E detalhe, professor, com gente de confiança e com competência, ou seja, quem vivenciou a história, quem estudou essa história e conhece, pode passar o conhecimento, tá certo? Perfeitamente, Sr. Betão, eu concordo. E as instituições de ensino superior, elas têm buscado justamente esse ponto que o professor bem colocou, né? É não só se preocupar com desenvolver competências técnicas, né? Mas também, e tão importante quanto as competências técnicas, são as competências socioemocionais. Exato. Né? Principalmente nesse mundo que a gente vive, né? Cada vez mais corrido, né? Cada vez mais intenso, onde a gente acha que nos falta tempo para fazer muitas coisas, né? Ao longo de um dia, as competências socioemocionais, elas vêm justamente para poder nos equilibrar, né? Para manter a sanidade, né, professor? Eu diria assim, a sanidade do nosso dia a dia, o equilíbrio, né? E sem sombra de dúvida, os jovens eles querem, eles gostam disso, né? Quando a gente fala sobre desenvolver as competências socioemocionais, só para o senhor ter uma ideia, professor, na instituição onde eu atuo, a procura por disciplinas eletivas, né, que é uma das disciplinas da matriz curricular, a procura dos alunos por conteúdos socioemocionais, né, supera a procura por conteúdos técnicos. Porque os jovens precisam, eles querem, eles gostam disso, né? Eles sentem necessidade de ter esse conhecimento, né, de absorver isso. É muito bacana. E aí, professor, tem uma situação, a gente falou muito sobre custos logísticos aqui, modelos de negócios, né? Ou seja, os pilares dos custos, que eu acho que é importante ter essa visibilidade, porque mais do que saber o valorzinho, o cifrãozinho lá, é Sim, identificar os pilares, né? Ou seja, é armazenagem, exato. é transporte, é importação, é exportação, quer dizer, é identificar quais são os elementos que compõem o custo, né? E com base nisso, muitas vezes, a visão que se tem numa universidade, o mesmo durante o trabalho, é esse viés técnico, né? Eu tenho Sim. sido, ultimamente, convidado, e aí eu faço com muito prazer, para auxiliar professores, coordenadores, diretores, na construção de ementas de cursos de logística. E o que eu digo a eles é o seguinte: faça uma consideração entre a habilidade técnica, mas também coloque a habilidade social, ou seja, a empatia, o relacionamento, a comunicação, o feedback, porque as pessoas precisam dessa composição, né? Então, há que se compor essas características para se ter o profissional do futuro. E quando eu falo isso, muitas vezes as pessoas pensam: não, mas isso aí é para líder, isso é para quem quer ser gerente.
Não, isso é para todo mundo, né? Ou Exatamente. seja, a característica de comunicação, ela vale para qualquer profissional, né? Seja ele no chão do depósito, no chão de fábrica, a mesma coisa o feedback, o trabalho em time, o trabalho em equipe, todos esses elementos fazem parte das características do ser humano. Concorda comigo? Totalmente, professor Bertaga, totalmente, né? O fato de nós trabalhar, a gente estava comentando outro dia, né? Trabalhar com pessoas não é fácil, né? Mas se a gente puder trabalhar da forma mais harmoniosa possível, e aí que vem, né? Toda essa parte socioemocional, tudo fica mais prazeroso, né? Tudo flui de uma forma melhor. Inclusive a participação dos funcionários nesse processo de construção desse modelinho, né? Eles abraçam isso, né? Como se fosse deles. Então, essa é uma questão muito bacana que eu gosto de colocar, né? É que você ser líder é diferente de ser chefe, né? Na minha concepção. E o líder, ele está aberto a entender cada um dos elementos que estão à sua volta, que fazem parte da tua equipe, e explorar o que eles têm de melhor, né? Para compor uma equipe multidisciplinar. Né? Esse que é o bacana. Esse modelo que eu trago aqui para vocês é resultado disso, né? Esse trabalho que foi feito e foi sendo construído, né? Não nasceu do dia para a noite, e foi sendo construído a partir dessas questões que a gente está discutindo aqui agora. Extremamente importantes. Fantástico, professor. Muito bacana. E olha, a nossa prosa aqui tem sido muito bacana, foi muito bacana e já está terminando o segundo bloco, né? E sabe de uma coisa, professor Vosgrau? Eu tenho recebido, e é interessante, eu gosto muito disso, eu tenho recebido alguns vídeos de prosas, né? Do compadre, né? Do pessoal lá da roça, tal. Então, o pessoal dizendo, nossa, olha o prosa com o Bertaglia, fazendo comparativo, né? E a realidade do prosa com o Bertaglia é exatamente porque não nasceu na época da pandemia, o prosa ele é bem anterior a isso. Eu marcava conversas em São Paulo, lá no shopping Vila Lobos, fazendo aqui um merchan do Vila Lobos, né? Mas eu marcava lá um cafezinho e uma prosa com os amigos, com potenciais clientes, onde nós debatíamos sobre oportunidades que existiam nas empresas dele. Logicamente, depois isso passou, aí eu acabei criando o Prosa com o Bertaglia de uma maneira até diferenciada. Mas converso com os clientes, logicamente eu não gravo, né? Porque conversar com o cliente e gravar aqui eu não posso, porque nós estamos falando de negócios, né? Sim. Mas tem avançado bastante. Professor, tem uma mensagem final para a gente aí? Tenho sim, professor. Quando a gente parte para olhar essa questão especificamente do tema, né, da nossa prosa, custos logísticos, eu digo o seguinte: tenha um olhar diferenciado, né? Saia da tua zona de conforto, né? Busque olhar o teu processo de maneira invertida. Eu sempre brinco isso, né? Com os alunos eu falo assim: você já experimentou plantar uma bananeira no local da tua atividade na hora do almoço, para ver como é que fica o mundo que você trabalha de cabeça para baixo? Vocês vão ver quantas surpresas vocês vão obter, né? E eu brinco com eles nesse sentido, né? Você dá uma invertida mesmo naquela rotina tua. Tentar buscar outras formas de enxergar o mesmo processo. Discutir com os colegas, discutir com os amigos, né? Discutir com os teus líderes, com os teus gerentes, por que não? Né? Eles são acessíveis. Busque isso. Né? Não fique escondidinho, né? Se faça ser visível. É isso que eu falo sempre para os meus alunos, né? Tornem-se visíveis aos olhos de quem pode ajudá-los dentro das organizações. É isso. Maravilha, meu amigo. De coração, enorme gratidão. Que tudo corra bem aí, boas energias para você. Um abraço, né? Um abraço virtual do Bertaglia aqui, ao infinito e além. E o que nós fazemos em vida ecoa pela eternidade. Um abração, professor. Obrigado. Grande abraço. Tchau, tchau. Fique com Deus, professor. Tchau. Uau, estamos juntos.